Os Estados Unidos anunciaram recentemente o levantamento de restrições-chave à assistência militar à República Democrática do Congo, um passo que abre caminho a uma cooperação reforçada em segurança e programas de treino com Kinshasa. A decisão justificada pelos progressos do governo de Félix Tshisekedi no combate ao recrutamento de crianças soldado insere-se também na estratégia norte-americana de consolidar a estabilidade na região dos Grandes Lagos, ao mesmo tempo que protege interesses estratégicos relacionados com a mineração. Especialistas destacam que esta aproximação poderá ter impacto direto na luta contra grupos armados como o M23 e influenciar a geopolítica regional perante atores externos. Para analisar as implicações desta decisão de Washington, vamos ouvir agora o Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Senga. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre um prazer cá estarmos para dar o nosso ar da graça relativamente ao conhecimento que nós temos e colocá-lo exatamente ao dispor daqueles que efetivamente o interessam. Sim, doutora. Como é que analisa a decisão dos Estados Unidos de levantar as restrições militares à República Democrática do Congo? Trata-se apenas de um reconhecimento dos progressos em matéria de direitos humanos ou existe também interesses estratégicos em causa? Antes de mais, nós precisamos ter em linha de atenção que, a nível do próprio sistema internacional, os Estados competem. E, ao competirem, efetivamente, os mais fortes procurarão impor a sua vontade aos mais fracos. E essa decisão dos Estados Unidos da América relativamente à República Democrática do Congo não vai apenas alinhado àquilo que é a proteção dos direitos humanos, uma vez que, a nível do Congo, tem estado a usar-se, sobretudo crianças, como soldados para combater efetivamente a um conjunto de grupos que atuam naquele território. Mas a América traz consigo efetivamente por detrás desta máscara a pretensão de alcançar seus interesses a nível da República Democrática do Congo, porque é do senso comum que o Congo é, se não mesmo, o maior país em termos de riqueza a nível do continente Ibérico. O Congo detém o recurso que muitas das vezes é utilizado pelo mundo para a produção de telefones, os chips, computadores, etc., etc. O famoso cobalto. Portanto, Estados Unidos da América, fruto do contexto que tem vindo a vivenciar, não só interna, como também externamente, olhando sobretudo para as guerras em que está envolvido, essas guerras obrigam-no a despender recursos financeiros e para efetivamente conseguir repor esses recursos que vai impondo a nível das guerras em que está envolvido, vai procurando outros aliados, sobretudo que detêm matérias-primas, para conseguir efetivamente alavancar esse vazio que estes financiamentos que têm feito a nível das próprias guerras pelo mundo. Então, na minha perspectiva, os Estados Unidos da América levanta exatamente essa suspensão a nível da República Democrática do Congo, não apenas no âmbito da valorização dos direitos humanos, mas também no sentido de que os Estados são movidos por interesses e a América traz consigo efetivamente esses interesses por detrás desta medida. Sim, doutora. E quais efeitos espera que esta medida tenha na capacidade do governo de Félix Tshisekedi de combater grupos armados como o M23 em Kivu Norte e Ituri? Bem, a minha maior preocupação não está na medida em si, mas a minha maior preocupação está efetivamente na falta de preparação relativamente na manutenção da segurança da própria RDC,
porque a segurança em si é o elemento sine qua non para que os Estados sobrevivam. Na ausência de segurança, tu efetivamente acabas estando exposto a fazer essas dendas que não poderias fazer, que é exatamente criar esses convênios para te permitir combater situações internas que, por si só, tu deverias ter capacidade para resolver. Dali que, do ponto de vista de praticidade, isso pode efetivamente fazer com que o Congo tenha alguma alavancagem relativamente ao combate que tem vindo a levar face ao grupo M23, mas, por outro lado, isso pode também trazer consigo outras nuances do ponto de vista daquilo que nós temos vindo a assistir a nível da gestão de Trump, que Trump não toma medidas sem que esta venha acompanhado mais para frente com alguma exigência. Assistimos a nível da Ucrânia, onde exigiu a exploração das terras raras. Vamos assistir novamente a nível do Irão, onde Trump tem exatamente a pretensão de fazer com que aqueles recursos que repousam naquele território estejam a dispor da América. O mesmo poderá acontecer com o Congo, é ali onde reside efetivamente a minha maior preocupação, porque nós sabemos que o conflito congolês é um conflito crônico, e sendo um conflito crônico, tal como os americanos dizem, é fundamental que a pessoa que se dispôs a encontrar melhores mecanismos para a sua resolução entenda aquilo que os próprios ingleses chamam de root causes, ou seja, as causas profundas do próprio conflito. E essas causas profundas não são conhecidas muitas das vezes pelas grandes potências. Nós, africanos, melhor do que ninguém, conhecemos as causas profundas que fazem com que nós entremos em conflito com este ou com aquele país limítrofe, dali que as soluções para pôr término a esses conflitos deveriam de vir também de nós, por sermos nós a conhecer aquilo que efetivamente nos divide, e deveríamos encontrar soluções para aquilo que nos une e transformar efetivamente a África num continente, tal como dizia Kwame Nkrumah, num continente moderno, industrializado e poderoso por ter exatamente um conjunto de recursos que, se bem aproveitados, nos permite estar no mesmo pé de igualdade com os outros continentes. Sim, doutor, e por último, na sua opinião, esta parceria com Washington tem potencial para reforçar a estabilidade política e económica da RDC, ou os riscos da escalada militar e de tensão regional permanecem elevados? Eu penso que os riscos militares hão de permanecer por uma questão muito simples. Nós, quando estamos a tentar encontrar solução para um determinado conflito, a primeira nota que devemos levar em consideração é, sobretudo, tentar trazer todas as partes beligerantes nas mesas de negociações. Dali que, no meu último livro que lancei e falei exatamente do papel das organizações internacionais na prevenção, resolução e gestão de conflitos, eu faço referência que mediar um conflito não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque exige de antemão que o mediador seja aceitável pelas partes beligerantes, e mais importante ainda, o mediador não tem um papel impositivo, ou seja, não está ali para impor a sua vontade às partes em conflito, porém está ali efetivamente para fazer com que as partes em conflito encontrem um acordo mutuamente aceitável entre eles que os permita viver na diferença. Ao contrário disso, infelizmente, nós continuaremos a assistir meia e volta o mudar de interesses. Ora, Trump pisca para Juan. Sim, doutor, consegue nos ouvir?
Infelizmente perdemos o doutor Senga e vamos, infelizmente a entrevista já estava a chegar ao fim. E estas foram as palavras do doutor Crespim Senga, especialista em relações internacionais, falando-vos a partir de Luanda, Angola. Fica-se aqui com Venâncio José com as notícias do desporto.